A história começa em uma floresta onde uma garota está caminhando sozinha. Ela ouve um barulho vindo de cima, mas não vê nada de estranho e continua. Alguns passos depois, o som fica subitamente mais alto e parece vir de trás dela. A garota fica assustada e começa a correr, mas acaba caindo. Uma sombra sinistra surge em sua frente e vemos que ela está grávida. Em seguida, conhecemos um jovem casal, Dana e Charles. Ele é músico e está prestes a iniciar uma turnê de 6 meses, mas antes disso eles comemoram seu aniversário de casamento acampando na floresta. Eles terminam de arrumar tudo, colocam as malas no carro e começam a viagem. Mexendo em sua câmera, Dana encontra fotos de crianças e fica pensativa por um momento. Depois, ela diz que, quando ele voltar da turnê, eles poderão começar a pensar em ter filhos. Charles fica em silêncio por alguns instantes antes de dizer que eles não são esse tipo de casal, que ambos adoram aventuras e viagens e que não combinam muito com fraldas sujas. Tentando mudar de assunto, ela pergunta se ele reservou o barco. Admitindo que havia esquecido, Charles para em um restaurante na beira da estrada para fazer uma ligação telefônica e é assim que descobrimos que eles não trouxeram um celular. Dana nota um pôster na parede e descobrimos que a foto é da mesma mulher que foi atacada na floresta. Charles logo retorna e dirige até o rio, onde o barco está esperando por eles. Dana continua tirando fotos durante a travessia. Finalmente, o casal chega à floresta onde planejam acampar. Dana precisa parar de vez em quando para recuperar o fôlego, mas faz o possível para esconder o cansaço. Ao ver uma garrafa vazia e rastros que parecem vir de um SUV, Charles percebe que eles têm companhia. Eles decidem continuar procurando uma área tranquila para montar a barraca. Enquanto conversam, passam por trás de uma árvore onde a mochila de Charlotte está descansando, mas eles não a notam. Depois de caminhar mais um pouco, Charles começa a difícil tarefa de montar a barraca, que poderia ser muito mais fácil se ele aceitasse a ajuda da esposa ou pelo menos lesse o manual, mas ele se autodenomina o mago da barraca e insiste que não precisa de ajuda. Quando a barraca está finalmente pronta, ele chama Dana para uma surpresa e eles começam a desfrutar de um momento romântico. Depois que Charles adormece, ela começa a olhar as fotos que ele tirou durante a viagem. Uma delas chama sua atenção porque parece haver uma sombra estranha ao lado de uma árvore. Ela acorda o marido e pergunta o que poderia ser aquilo. Enquanto Charles diz que deve ser apenas seu polegar, vemos que algo parece estar observando o casal de perto. No meio da noite, ela acorda assustada com um som que se assemelha a um tiro. Está escuro lá fora e ela não vê nada de estranho. Ela está prestes a voltar a dormir quando ouve mais tiros, agora seguidos de risadas e conversas. Muito irritada por ter sido perturbada ali também, ela faz o possível para ignorar o barulho dos caçadores desconfortáveis. De manhã, Charles está novamente lutando com a barraca e Dana está secretamente vomitando quando ele começa a chamá-la. Eles fazem as malas e começam a caminhar pela floresta. Dana dormiu muito mal por causa do tumulto e agora quer se aventurar mais na floresta. Depois de caminhar mais um pouco, eles encontram um lugar agradável para montar a barraca novamente e fazer uma fogueira. Dana adora o ambiente tranquilo e comenta que poderia muito bem vir sozinha enquanto o marido está em turnê. Charlie se preocupa um pouco e diz que é por isso que ela deve fazer amigos. Dana decide fazer uma caminhada para espairecer. Mas não muito longe do acampamento ela encontra uma barraca coberta de galhos que parece abandonada. Dana se aproxima e tira algumas fotos até ver uma mochila aberta cheia de livros, um dos quais é um guia para mulheres grávidas. Dana ri da coincidência e decide ficar com o livro. Naquela noite, ela acorda novamente indignada. Além do som dos tiros, agora há um barulho que lembra o de motocicletas. Charles também acorda indignado e começa a espiar o Ruckus com seus binóculos. Ele vê um grupo de cerca de 10 pessoas em equipamentos de camuflagem, com seus veículos estacionados ao redor de uma fogueira. Quando uma motocicleta passa muito perto de sua barraca, Charles perde a paciência e decide confrontar o grupo. Dana fica muito assustada e não acredita quando o vê portando uma arma. Os dois param de discutir abruptamente quando ouvem um som completamente diferente dos tiros e das motocicletas. Em seguida, o som se intensifica ao redor do grupo, como se estivessem cercados, e eles começam a atirar. Mais alguns tiros são ouvidos. De repente, tudo fica em silêncio. O fogo diminui e um dos homens está deitado. Então, ouve-se um homem pedindo ajuda. A voz não está muito longe e Charles acha que deve ajudá-lo. Amaldiçoando o marido por sua insensatez, ela fecha a cortina e espera aterrorizada. Ela ouve um galho estalar nas proximidades, como se alguém estivesse à espreita do lado de fora da tenda, e logo depois uma sombra passa. Espiando através do plástico transparente, ela vê que Charles voltou carregando um homem em seus ombros. Com uma perna gravemente ferida, o estranho geme e grita de dor. Enquanto eles cuidam do ferimento, Dana começa a se perguntar que tipo de animal poderia ter feito isso.
Charles lhe mostra uma longa garra que ficou presa nas roupas do homem. Seja qual for o animal, obviamente é algo enorme e feroz. Ambos concordam que não é seguro ficar ali por muito tempo. Eles usam um dos quadriciclos do outro acampamento para chegar ao posto da guarda florestal, que não fica muito longe. Pouco tempo depois, o homem acorda e diz que seu nome é Shaun. Quando o casal pergunta o que aconteceu lá, Shaun diz que seu irmão foi caçar com amigos na área e nunca mais voltou. Agora ele trouxe seu grupo para tentar encontrá-lo ou pelo menos se vingar daqueles que o sequestraram. Assim que Charles lhe dá as costas, Shaun cospe os comprimidos na garrafa de água. Seu comportamento se torna cada vez mais estranho e inadequado. Sem demonstrar qualquer gratidão por ter sido resgatado, ele não consegue parar de fazer comentários pessimistas sobre a situação e até zomba da coragem de Charles. Do lado de fora, vemos que uma criatura humanoide está à espreita a poucos metros do trio. Ao ouvir algo se aproximando, todos ficam alarmados e Charles pega sua arma. Shaun lhe pergunta se ele realmente sabe atirar. Ele ignora o comentário malicioso, mantendo a mira na sombra que está passando bem perto. Olhando pela fresta do zíper, ele vê que se trata de um urso. Suas garras fazem um buraco no plástico e ele está prestes a atacar quando algo o derruba. Pelos ruídos que podem ser ouvidos, o urso levou a pior. Dana considera a possibilidade de a misteriosa criatura da floresta intervir para protegê-los. Mas Shaun ri da ideia. Ele também sugere guardar as balas, mantendo uma para cada um deles, caso essa seja a melhor opção. Na floresta, uma mão com unhas muito longas está apoiada em um tronco de árvore, quase completamente camuflada. Shaun começa a fazer piadas grosseiras sobre o motivo pelo qual os dois foram até lá e Dana fica cada vez mais irritada. Sem saber que bebeu da garrafa em que Shaun cuspiu as drogas, Charles começa a se sentir muito sonolento e tonto. Dana pega a arma e insiste para que ele descanse. Depois de algumas horas, o sol nasce e só então Shaun decide agradecê-los pelo resgate. Então, um barulho do lado de fora acorda Charles e os três ouvem alguém pedindo ajuda. Com seus binóculos, ele vê um homem rastejando no chão. Dana tira uma foto para mostrar a Shaun, que reconhece seu amigo Howard. Ele não está muito longe, mas Dana percebe que a disposição dos galhos na área não parece muito natural. Horrorizada, ela percebe que a floresta preparou uma armadilha. Howard olha para cima e vê uma cabeça saindo de trás de um galho. Em pânico, ele faz o possível para continuar rastejando em direção à tenda, mas de repente algo o agarra e o puxa para longe. Dana e Charles ouvem um movimento acima da tenda e tentam ver o que está acontecendo do lado de fora. Então o corpo de Howard cai sobre eles com o rosto bem contra a seção transparente. Quando o ser da floresta vem buscá-lo, seu olho amarelo aparece através da lágrima do urso e todos ficam congelados. Finalmente, um braço cinza agarra o que resta de Howard e tudo fica em silêncio novamente. A paciência de Dana chega ao limite e ela pede a Shaun que confesse, pois está ficando cada vez mais óbvio que ele sabe de alguma coisa. O que aconteceu com Howard é a prova de que a criatura da floresta é capaz de destruir essa tenda frágil com todos os seus habitantes, mas Shaun é o único que não entra em pânico, como se soubesse que a criatura não pode entrar ali. Sob pressão, ele conta aos dois a lenda dos seres da floresta. Séculos atrás, a aldeia indígena que habitava essa região passou por uma terrível seca. Para fazer um sacrifício pela chuva, eles sequestraram uma jovem de uma aldeia rival e a deixaram amarrada em uma toca de urso. A moça estava grávida e sobreviveu apenas o tempo suficiente para dar à luz, a partir do qual algumas das mulheres grávidas da tribo começaram a desaparecer e todos aqueles que tentaram salvá-las nunca mais voltaram. Shaun termina a história dizendo que isso ainda acontece hoje. Quando Charles percebe que Shaun está pegando o revólver, os dois começam a brigar e Charles acaba levando um tiro na perna. Dana, furiosa, lembra a Shaun que ele deve a vida a Charles. Apontando a arma para os dois, ele responde que ainda precisa que Dana saia dali, pois as criaturas da floresta não atacarão a criança. Charles responde que ela não está grávida, mas logo percebe a verdade e fica muito surpreso. Dana pega a garra da criatura e enfia a ponta no rosto de Shaun, conseguindo arrancar-lhe a arma. A dupla decide se amarrar em uma árvore do lado de fora para servir de isca enquanto fogem para o outro lado. No entanto, enquanto Dana trata da perna de Charles, Shaun consegue se soltar da corda. Ele retorna ao acampamento e verifica o que restou de seu grupo. Quando um dos seres começa a deslizar pelo tronco de uma árvore, ele se esconde embaixo de um corpo. Enquanto isso, Dana sai da barraca e dá alguns passos para fora. Ela vê um dos seres escondido atrás de uma árvore e aponta sua arma nessa direção. Quando a criatura se revela, a expressão de Dana começa a mudar e sua raiva se transforma em curiosidade. Ela vê que o ser da floresta é uma mistura de pessoa e planta, com pele cinza e olhos amarelos. Absorvida pela visão, Dana nem percebe que deixou cair a arma. Quando aqueles dedos se aproximam de sua barriga,
Ela leva a mão até si mesma e se deixa tocar. Os olhos da criatura se arregalam e Dana parece se sentir tonta. O som de um tiro interrompe o transe e os olhos da criatura da floresta se arregalam uma última vez antes de cair. Dana se recupera e vê que seu marido se aproximou para salvá-la. Devolvendo a arma, ele se arrasta de volta para a tenda enquanto ela corre em direção ao acampamento próximo. Dana deixa cair uma das vítimas para subir em seu quadriciclo, mas não consegue ligá-lo. Nesse meio tempo, uma sombra passa rapidamente em frente à barraca e vemos que é outro ser da floresta que veio buscar o primeiro. Sentindo dor no abdômen, Dana olha para o lado e vê outro ser. A criatura aponta em sua direção e vemos que em um de seus dedos há um anel redondo com a imagem de uma cobra. Agora que Dana foi embora, a tenda é atacada pelos seres e Charles grita por socorro. Dana pede que eles não o machuquem e corre de volta. Os seres se afastam quando ela entra na tenda e cai no chão, então Charles percebe que sua barriga cresceu de forma inconcebível. Há uma marca vermelha bem no meio e Dana diz que algo deve ter acontecido quando o ser a tocou. Além disso, suas mãos começam a ficar cinza e seu rosto começa a rachar. Nesse momento, Shawn aparece com um rifle e impede Charles de pegar sua arma. O dilema é resolvido quando um dos seres agarra Shawn e o arrasta para fora da tenda. A dupla aproveita a oportunidade para fugir quando mais seres começam a aparecer. Dana tenta ajudar Charles a entrar no veículo, mas sua dor já é grande demais. O casal está cercado pelos seres da floresta quando Shawn é jogado no chão e um deles aponta para Dana novamente. Shawn diz que isso é uma iniciação e que eles querem que ela acabe com ele. Os dois se enfrentam brevemente e, quando Shawn consegue nocauteá-la, ele revela seu verdadeiro objetivo. Ameaçando fazer mal à menina, ele pede aos seres que o deixem ver sua filha. Depois de muita insistência, uma garotinha cinza aparece e se aproxima dele com passos tímidos. Shawn fica muito emocionado e Dana aproveita a oportunidade para pressioná-lo. Ele bate com a cabeça em um objeto que está sendo usado para fazer isso. Levantando as mãos, Dana vê que seu corpo continua a se transformar. O ser da floresta aponta seu dedo novamente e ela começa a se aproximar do marido. Quando ela estica os braços em direção a ele, vemos que suas mãos já têm longas unhas pretas. Então Charles diz a ela que a ama e ela quebra seu pescoço em um movimento rápido. Gritando de dor, Dana se deita no chão e seres começam a rodeá-la enquanto seus olhos mudam de cor. Algum tempo depois, uma jovem mulher está andando sozinha na floresta quando encontra sua câmera. A moça examina a foto do Sombra e depois olha para cima, assustada quando começam os grunhidos. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.